Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Enquanto eu me preparo para ir pro trabalho, eu vou falando aqui com vocês. Vamos lá. Eu comecei a gravar um vídeo pro Instagram, mas não deu muito certo, porque é um assunto muito complexo para falar em 2 ou 3 minutos. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui pro YouTube e eu te garanto, vale a pena. É um assunto que depois que você entender, de verdade, a sua vida vai mudar completamente. Tudo que eu vou falar nesse vídeo se resume em uma frase. Não existe um lado certo ou um lado errado em um relacionamento. Pois é difícil de acreditar, é complicado de aceitar, mas é verdade. E depois que eu entendi isso e comecei a seguir esse princípio à risca, de verdade, a minha vida ficou muito mais leve. E os meus relacionamentos também. Esse barulho aqui no fundo é o George comendo. Gente, eu não sei o que eu faço com esse gato. Ele come de um jeito assim, parece que ele tá passando fome e eu dou comida pra ele todo dia. Eu fico vendo como relacionamentos tão bons se destroem porque as pessoas querem insistir em estar certas, em acusar o outro de estar errado, em falar, não, você é o culpado. Foi por isso que eu parei o nosso relacionamento, porque você fez isso, aquilo. Gente, para de se colocar numa posição onde você é melhor que o outro, onde o outro é o culpado. Se você é uma pessoa que faz isso, você é uma pessoa insuportável. E eu posso te dizer porque eu já fui assim e eu conheço muita gente que é assim. É natural, nós nunca vamos querer assumir que a outra pessoa não está tão errada assim e que, na verdade, a gente precisava ser um pouco mais flexível. Mas depois que a gente entende isso e começa a agir dessa forma, os nossos relacionamentos ficam muito mais saudáveis, sabe? E se você ainda não está entendendo o que eu tô falando, eu vou te provar e vou te explicar com muita tranquilidade. Primeira coisa, me fala, como você vai querer acusar o seu marido, sua esposa, sua amiga, seu amigo de que ele está errado em determinada situação só porque você não concorda com a maneira como ele agiu? Ou só porque você acha que entendeu a forma como ele agiu e acha que tá errado essa forma? Vou te dar um exemplo bem tradicional aqui no Brasil. Um casal super feliz, entre aspas, né? Feliz aos olhos de quem tá vendo. Mas um casal que permaneceu juntos por anos, do nada decidiram se separar. Do nada. Aí a mulher tá frustrada, puta da vida. Manda uma mensagem pra amiga e fala assim, amiga, bora beber. Hoje eu preciso falar com você porque não tá dando. Bora abrir um vinho? A amiga chega lá e começa a escutar a amiga. Amiga, eu não aguento mais. Aquele homem do caramba, ele nunca tem tempo pra mim. Ele nunca tem tempo pra mim. Ele tá sempre trabalhando. Meu Deus do céu, ele é péssimo. No tempo que ele teria pra ficar comigo, ele vai jogar videogame com os amigos dele. Ai, que homem idiota, não sei o que, eu larguei ele. Tá. Aí, nesse momento, você já sabe o que aconteceu, né? A amiga tá metendo pau no cara junto com a outra. Aí, do outro lado, temos o cara. Meu, você é louco. Passa aqui em casa, eu tô pé da vida. Aquela filha da mãe me largou. E ela é uma ingrata, não sei o quê. Passa aqui em casa, bora abrir uma. Eu tô pegando, literalmente, o exemplo mais clássico das pessoas no Brasil. E talvez até no mundo inteiro. Tá, chegou o amigo do cara lá na casa dele. E aí, mano, o que aconteceu? Me conta. Meu, aquela mulher é uma ingrata. Eu só trabalho. Eu só queria construir uma vida boa pra nossa família, não sei o quê. Só porque eu trabalho 7 dias por semana. E quando eu tenho uma folguinha aí, eu decido curtir um pouco, porque é meu momento de descanso, né? Pô, acabei de comprar o PS5 novo que lançou. Não estou julgando nem opinando em nenhum dos lados, tá? Lembrando disso. Agora, ok, você já ouviu os dois lados da história. Quem tá certo e quem tá errado? Coloca aqui nos comentários. Não, é sério, coloca aqui nos comentários. E aí, já colocou? Decidiu quem tá certo e quem tá errado? Bom, vamos lá. Analisando essa situação por cima, sem tomar partido por nenhum dos lados. A mulher só queria um tempo. Não, agora vocês vão ver o auge da gambiarra. Meu fogão é de indução e eu ainda não tenho essa panela aqui que dê pra esse fogão. Aí, pra eu esquentar água pra fazer café, eu tenho que ferver numa panela aleatória e depois passar pra outra. Mas voltando ao assunto. A mulher só queria um tempo de qualidade com seu marido. Ela só queria aproveitar com ele todo o dinheiro pelo qual eles trabalharam para trazer para casa. Ela só queria descansar, passear com ele, ouvir uma música com ele, dançar com ele, enfim, aproveitar com o marido dela. Já o homem, ele só queria prover o melhor para a família dele. Ele só queria ter condições de pagar tudo que a mulher dele merecia. E como ele não ganhava muito bem, ele decidiu trabalhar 7 dias por semana. Só que de vez em quando é natural que ele tivesse uma folga. E o lazer dele era jogar videogame. Era a forma como ele se divertia. Agora, como dizer que um dos lados está errado? Não tem como. Porque pro homem, era o certo que ele estava fazendo. Ele só estava dando o melhor que ele tinha para a esposa dele. E pra mulher, era o certo ela cobrar a atenção dele, porque ela estava dando o melhor que ela tinha para ele. Isso é só uma situação hipotética, inspirada nos meus anos de graduação em filmes e séries.
Tá, gente, brincadeiras à parte. Eu já presenciei situações parecidas, eu já vivi situações parecidas, então eu posso te dizer que é natural que a gente tome partido por um lado ou por outro. Só que quando a gente entende que, na verdade, não tem um lado certo, são só duas pessoas fazendo o melhor que elas podem com o que elas têm, fica muito mais fácil lidar com essas situações. Mas assim, é claro que a gente não pode desconsiderar o fato de que, às vezes, relacionamentos não vão dar certo. Sejam eles amizades ou relacionamentos amorosos. Não é porque a gente entende que a outra pessoa não está errada que a gente precisa aceitar que é ela que nós temos que viver pro resto da vida, que é ela que tem que fazer parte dos nossos dias, sejam eles tristes, felizes. Não é por isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito mais fácil encerrar um relacionamento numa boa quando a gente entende isso. E essa foi uma reflexão que eu tive depois de ter tido uma discórdia com uma amiga minha muito importante. Nós acabamos nos afastando. Era uma pessoa que eu gostava muito de ter na minha vida, mas naturalmente, com mudanças de rotina, mudanças de mentalidade, mudanças de ideias, a gente acabou se afastando. Só que na hora eu não entendi dessa forma. Na hora eu sei o que aconteceu. Ela achou que ela estava certa e eu achei que eu estava certa. A gente acabou esticando o assunto mais do que precisaria, porque se eu já estivesse com essa noção que eu estou hoje aqui falando para vocês, no momento que eu e minha amiga estivéssemos decidindo não vamos mais continuar na amizade, teria sido uma conversa rápida e objetiva. E talvez na sua vida existam situações que você poderia encerrar com muito mais facilidade do que você tem encerrado. Porque você quer insistir em discutir, insistir em mostrar pra pessoa que você está certo, insistir em mostrar pra pessoa que ela está errada. Para. Não tem lado certo e não tem lado errado. Fica muito mais fácil se relacionar quando você entende isso. Tá, Duda, e o que fazer em uma situação como essa? Vou só ignorar o fato que algo me incomodou porque a pessoa tem o jeito dela de agir e eu tenho o meu jeito? Não. Nesse caso, você precisa olhar a situação de fora. Esse é um exercício muito importante. Não vai ser fácil das primeiras vezes, mas pratique, porque vai fazer muita diferença para você. E aí, você vai olhar a situação de fora, entender que você tem 50% de responsabilidade no que está acontecendo e a pessoa tem 50% de responsabilidade no que está acontecendo. Se a situação te incomodou, você vai sentar sem gritar, porque nenhuma relação, nenhuma discussão se resolve com gritaria, se resolve com briga. Eu odeio isso. Você vai sentar e vai começar a conversar com a pessoa. Se a pessoa não quiser conversar, você vai olhar na cara dela e vai falar: olha, fulano, eu entendo o que você está sentindo, mas eu também estou sentindo algo que está me incomodando. E eu, mas você. A pessoa começou a gritar, te cortou? Para, escuta, olha na cara dela, olha bem fundo, nem não reage. Se você tiver inteligência emocional, isso aqui é uma coisa que pra mim é muito difícil, você continua falando independente da pessoa estar gritando, sem alterar o tom de voz. E você fala pra ela: mas eu estou tentando resolver essa situação da melhor maneira, sem prejudicar o nosso relacionamento. Se você quiser, eu estou aberta para conversar. Se você não quiser, tudo bem, eu não vou ficar escutando seus gritos e não vou ficar escutando a sua falta de inteligência emocional. E sai fora. Gente, isso é uma coisa que eu sei, eu passo na pele. É difícil de fazer, não é fácil. Na verdade, perdão, não é difícil porque não existe algo difícil. Só é complicado e desafiador. Mas é um exercício muito bom. E quando você consegue fazer isso, você para de perder o seu controle pra pessoa sem noção. Tá, vamos supor agora que a pessoa decidiu te escutar. Olha bem fundo nos olhos dela e fala: eu entendo o que você está sentindo. Eu sinto muito se eu te fiz sentir assim. Mas tem que ser verdadeiro, hein? Cuidado. Sinto muito se eu te fiz sentir assim. Eu dei o meu melhor. Só que eu gostaria que você também entendesse que pra mim foi desafiador por isso, isso e aquilo. Fala como você está se sentindo, mas é como você está se sentindo e não como a pessoa te fez se sentir. Qual que é a diferença? A diferença é que você não vai estar acusando a pessoa. A diferença é que você vai parar de falar: você fez isso, isso e isso. E você vai começar a falar: eu me senti muito mal por isso, isso e isso. Porque é sobre você. Não é sobre a pessoa. E às vezes a intenção da pessoa nem foi te fazer se sentir da forma que você se sentiu. Mas é natural, você se sentiu assim porque foi a sua maneira de enxergar a situação. Então, é tudo sobre comunicação. Não é fácil, mas também não é difícil. É uma forma muito boa de você lidar com situações complicadas. Se não for tão fácil para você agir dessa forma, simplesmente não faça nada. Mas por um tempo. Não vai gritar, não vai xingar a pessoa, não vai falar tudo que você pensa pra pessoa. Simplesmente se acalme, se guarde, pense em tudo que aconteceu, não fala pra pessoa como você tá se sentindo. Depois, e que não leve muito tempo, porque você precisa fazer isso, depois você comunica: eu me senti dessa forma. E aí, se a pessoa for uma pessoa que realmente se importa com você, vai ser uma pessoa que vai tentar resolver a situação. Vai ser uma pessoa que vai querer sair desse conflito, sabe?
Se não for, a pessoa provavelmente vai querer acabar com o relacionamento. E às vezes não é nem só porque ela não se importa com você, é porque ela não tem inteligência emocional suficiente pra lidar da forma como você deseja lidar com essa situação, sabe? Só que aí você precisa entender: será que eu realmente consigo continuar a minha vida com essa pessoa? Será que eu realmente quero isso? Viver em conflito? Se você estiver num casamento, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não tenho autoridade pra falar sobre isso. Afinal de contas, eu não acredito que o divórcio seja a melhor decisão sempre. Eu acho que existem casos e casos. Mas eu nunca fui casada, então eu não posso opinar sobre isso. Mas vamos supor que você está num namoro ou numa amizade. Nesse tipo de relacionamento é muito mais fácil você decidir se você quer continuar ou se você quer acabar com tudo. Mas pense bem, porque pode ser uma decisão precipitada acabar com tudo. Então, analisa. E eu gosto de uma visão do Lucas Scudellere em relação a relacionamentos amorosos. Ele fala muito sobre a gente ter 4 pilares para poder escolher um relacionamento. E ele fala que isso aí a gente tem que descobrir nos 4 primeiros encontros, mas eu sei que na realidade não é tão simples assim. Mas a pessoa tem a mesma rotina que você, a pessoa tem a mesma crença que você, as mesmas ideias, porque são coisas muito importantes e muito mais difíceis de serem mudadas, sabe? A pessoa tem a mesma visão de futuro que você, a pessoa realmente quer construir o que você quer construir, e por fim, a pessoa realmente tem química com você. Química é a última coisa, porque química você desenvolve com, se eu não me engano, ele fala um número. Eu não vou lembrar agora, mas basicamente química é uma coisa que você desenvolve com muitas pessoas, com facilidade. E não significa que essas pessoas sejam as pessoas da sua vida. Mas, quando você se alinha com uma pessoa que tem a mesma visão de futuro que você, crenças parecidas, uma rotina parecida, que se encaixe na rotina um do outro, você não precisa ficar cobrando coisas que são mínimas, sabe? E o relacionamento fica mais fácil. Então, nesses casos, você consegue conversar com a pessoa de uma forma muito mais madura sobre coisas que te incomodam e coisas que incomodam essa pessoa, sem julgar se um está certo ou o outro está errada, porque isso não é justo. Não é justo, tá? Cada um tem o seu certo. Sabe? O que eu faço é porque é certo pra mim. E pode ser que mais pra frente eu entenda que essa não é a melhor maneira de enxergar as coisas. Só que não é direito de ninguém me acusar de estar errada na minha realidade, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente precisa se colocar num lugar mais embaixo e aceitar que nós não somos melhor que ninguém. E ao mesmo tempo, parar de rebaixar as pessoas acusando elas como se elas fossem pessoas erradas, pessoas ruins. E eu já passei por tantas situações assim, gente, que, nossa, e olha que eu tenho pouco tempo de vida. Eu sei que pessoas mais experientes já devem ter entendido logo de cara o que eu tô falando. Mas fica esse recado, porque eu vejo muitas pessoas com anos a mais que eu agindo dessa forma, e pra mim é uma forma muito infantil de lidar com a realidade. É uma forma muito infantil de seguir relacionamentos. E infelizmente são pessoas que dá pra ver que os relacionamentos na vida delas não são bons. Mas eu sei que tudo é questão de aprendizado. E se você acha que o relacionamento com uma determinada pessoa vale a pena, então aposte nisso. Tente conversar com ela, tente se relacionar da melhor forma. Não descarte um relacionamento por qualquer coisa, porque relacionamentos interpessoais hoje, relacionamentos bons interpessoais, talvez seja uma das coisas mais raras que a gente tem. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de se conseguir. Relacionamentos que te fazem feliz, que te fazem sorrir. E é muito triste ver bons relacionamentos indo por água abaixo por besteira, sabe? E eu falo isso porque na minha vida às vezes acontece isso. Então, é sobre isso esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido o meu recado, eu espero que tenha ficado claro. E na boa, se você concordou ou não concordou, tá tudo bem. Você pode colocar sua opinião nos comentários, você tem total liberdade para fazer isso, mas é só a forma como eu me sinto e a forma como eu aprendi. E a forma como tem deixado a minha vida muito melhor. E eu espero que também possa ajudar a sua. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou tomar café que eu tô atrasada.